Olá, tudo bem? Eu me chamo Helenice e hoje nós vamos fazer uma reflexão de um tema bastante importante na vida do cristão, que é a perseverança. Toda pessoa que aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da vida dele, em algum momento da vida dele, ele é chamado a perseverar. Perseverar em conhecer a Cristo, perseverar na fé, perseverar em dar testemunho da palavra de Deus aqui na terra. Lá em 1 Tiago 12 fala que todo aquele que perseverar e for aprovado, ele receberá a coroa da vida. Isso mesmo, nós somos provados para sermos aprovados. Eu sei que é difícil, eu sei que quando a gente aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador nas nossas vidas, vem aquele momento de alegria, aquele momento de euforia, né? Mas no decorrer dos dias, dos meses, dos anos, a pessoa tende a estagnar, a pessoa tende, às vezes, a esmorecer, a desanimar. Por quê? Muitas das vezes, Deus ele pode fazer o impossível na vida da pessoa do dia para a noite, pode. Mas normalmente Deus não age assim. Deus primeiro quer que nós caminhamos com Ele, porque a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, Ele é o caminho que nós vamos ao Pai, então nós devemos caminhar com Ele, nós devemos prosseguir em conhecer a Ele. Eu sei que muitas das vezes é difícil, nós aceitamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Muitas das vezes, quando voltamos para nossa casa, a realidade continua a mesma, o problema continua lá, o gigante continua lá, a montanha continua lá. Deus ele pode mudar a sua vida do dia para a noite? Pode sim, Ele tem poder, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus do improvável, mas normalmente Deus não age assim. Normalmente Deus ele pede que você caminhe com Ele, porque o Senhor Jesus é o caminho, você vai caminhando com Ele e no decorrer da sua caminhada Ele vai te mudando, Ele vai te moldando, e aí sim, o que precisa ser tirado da sua vida Ele vai tirar. O que precisa ser acrescentado, Ele vai acrescentar. Mas primeiro nós temos que dar um passo de fé e continuar nosso caminho de perseverança, nosso caminho de fé aqui na terra. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes, muitas das vezes nós recebemos promessas do Senhor Jesus, nós recebemos palavras proféticas que o Senhor vai fazer, que o Senhor faz, mas tudo tem um dia e um momento certo. Eu sei que é tão difícil ouvir isso. Quando nós estamos esperando uma promessa do Senhor, vem alguém e fala pra gente, Deus tem um momento certo para fazer isso, mas é verdade. Por quê? Porque Deus, ele tem duas maneiras de agir. Ou ele pode agir na sua vida, ou ele pode agir na situação. Se Deus agir naquela situação que você quer, o nome dele vai ser glorificado, vai. Mas normalmente Deus quer primeiro agir na sua vida, para que, agindo na sua vida, aquela situação seja mudada e você glorifique o nome dele, e você reconheça que ele é Deus na sua vida. Deus quer ter um relacionamento com a gente. Por isso que a caminhada aqui na terra, ela deve ser constante, ela deve ser um passo de cada vez. As coisas de Deus não devem ser atropeladas, as coisas de Deus devem seguir um ritmo. Deus normalmente trabalha assim. Você vai caminhando com Ele e Ele vai mudando o que Ele quer mudar em você, Ele vai alterando coisas, Ele vai tirando pessoas, Ele vai transformando as vidas, mas não é do dia para a noite, normalmente é no caminhar que Ele vai mudando o seu caráter, que Ele vai mudando a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, Ele vai te transformando de dentro para fora. Por quê? Porque quando Ele fizer aquilo que Ele prometeu, você esteja apto para receber a promessa de Deus. Lá em Gênesis 12, 1-3, Deus chama Abraão, Deus dá um chamado a Abraão. Sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ou seja, Deus deu um chamado a Abraão para que ele seja peregrino numa terra desconhecida. Deus não mostrou a terra, Deus deu um chamado a ele. Vem comigo e eu te farei pai de nações. Mas primeiro, dê o primeiro passo, primeiro caminhe comigo. E Abraão, no instinto de fé, no instinto de acreditar naquilo que Deus estava prometendo para ele, foi caminhar com Deus, foi ser peregrino numa terra desconhecida. Lembrando que nós somos peregrinos aqui na terra, nós não somos deste mundo, nós estamos aqui como peregrinos, como passageiros. Essa vida é passageira, nosso destino final é o céu, e nessa terra nós somos chamados a caminhar com Cristo. Vamos dar um passo de cada vez, tudo no momento certo, na maneira certa. Deus vai moldando a gente, Deus vai transformando o nosso caráter, como fez com Abraão.
Abraão, quando foi chamado por Deus, ele já era um homem próspero, sim, a família de Abraão já era rica. A gente vê isso na palavra de Deus. Mas Deus quis transformar a vida de Abraão. Abraão conseguiu fama. Abraão foi conhecido no meio deles quando ele começou a caminhar com o Senhor. Abraão é conhecido como pai da fé, pela grandiosidade da fé que ele teve em acreditar num Deus que não tinha rosto. Acreditar num Deus que não era de pedra, não era de madeira. Abraão deu um passo de fé, por isso que ele é conhecido como o pai da fé. Mas Abraão foi chamado a ser peregrino na terra. Abraão foi chamado a caminhar com Deus. E no caminhar, Deus foi tirando o que ele precisava tirar. A gente vê isso quando Deus afasta Ló da vida de Abraão. Ló, ele foi caminhar com Abraão, mas não foi isso que Deus tinha pedido para Abraão. Deus pediu para Abraão, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Mas Abraão insistiu em levar Ló com ele. Aí no decorrer da caminhada Deus teve que separar os dois, porque a promessa pertencia à vida de Abraão, não pertencia à vida de Ló. Ou seja, na caminhada com o Senhor, Deus foi tirando da vida de Abraão o que ele precisava ter tirado. Deus foi forjando o caráter de Abraão. Abraão tinha tudo, tinha riquezas, tinha famas, mas tinha uma coisinha no coração de Abraão que ele ainda sentia uma tristeza, que era a falta de um filho. Deus prometeu que Abraão seria pai de gerações, pai de nações, mas Abraão não tinha filho. E na perseverança em acreditar que Deus daria um filho, Deus foi moldando o caráter de Abraão, Deus foi mudando Abraão. A gente vê isso quando, no diálogo entre Deus e Abraão, Abraão fala para Deus que quem vai ser o herdeiro dele vai ser o mordomo dele, o criado dele. Mas Deus fala que não, que o herdeiro dele sairia dos lombos de Abraão. Ou seja, Deus estava renovando a promessa que daria um filho a Abraão. A promessa demorou, mas a promessa veio. Abraão viveu o cumprimento da promessa em Isaac. Eu sei que Abraão errou, às vezes, muitas das vezes nós queremos antecipar as coisas, nós queremos ajudar Deus e acabamos por atrasar mais ainda a promessa em nossas vidas. Mas nós somos chamados a caminhar, a acreditar mesmo tudo, quando tudo parece dizer não. Quando tudo parece desacreditado, nós somos chamados a acreditar no Senhor, a continuar a perseverar. Quando as pessoas dizem não, quando as situações dizem não, nós somos chamados, nós somos provados na fé a acreditar. Quando as pessoas recebem promessas, recebem palavras proféticas e elas desanimam no meio do caminho. A caminhada às vezes é dura, é difícil, elas ficam no meio do caminho. A palavra de Deus fala, todo aquele que for provado e aprovado, nós devemos persistir, nós devemos perseverar em conhecer o Senhor. Eu sei que é difícil, é muito difícil a gente esperar uma promessa de Deus se realizar nas nossas vidas. Passam anos, passam dias, passam meses, nós estamos ali esperando. Mas eu quero dizer para vocês, Deus não decepcionou ninguém que confiou nele. Às vezes ele vem no momento certo, na hora certa. Às vezes você está esperando o cumprimento de uma promessa de Deus. Não desanime, persevere. Eu tenho certeza absoluta, porque o nosso Deus é um Deus de fidelidade. Deus não é um Deus para que minta. Deus não é um Deus que volte atrás nas promessas que Ele faz na minha e sua vida. Só tem uma coisa que pode impedir o cumprimento da promessa de Deus nas nossas vidas: nós mesmos. Quando nós desanimamos de conhecer o Senhor, quando nós desanimamos de caminhar com Ele, quando nós desanimamos de dar um passo de fé. Eu sei que tem pessoas que estão aí esperando uma promessa de Deus, 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos. A minha palavra do dia para você é: persevere, acredite, uma hora Deus vai realizar na tua vida aquilo que Ele prometeu. Ele primeiro precisa mudar circunstâncias na sua vida. Às vezes Ele precisa mudar em você coisas que precisam ser mudadas. Às vezes Ele precisa preparar você, que se Ele te entregar aquilo que Ele prometeu, você não vai ter capacidade. O inimigo das nossas almas vai vir roubar aquela promessa. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas persevere, acredite. O nosso Deus não mente. O nosso Deus é um Deus que realiza sonhos. O nosso Deus é um Deus que realiza promessas. Mas Ele primeiro quer que nós perseveramos em conhecer a Ele. Perseveramos em acreditar a Ele. Às vezes nós somos chamados a ser como Ana. Quantas vezes Ana chorou desejando ter Samuel em seus braços? Ana tinha tudo, Ana tinha um marido, Ana tinha um casamento, Ana tinha uma vida financeira confortável. A gente vê isso, que o marido dela amava ela, que o marido dela cuidava dela, mas faltava uma coisinha no coração de Ana,
que era um filho. E aquilo só se cumpriu na vida de Ana quando Ana foi transformada por Deus. Quando Ana fez um voto: se me deres um filho, eu vou te dar. Deus esperava que isso fosse dito da boca de Ana. Deus esperava que isso tivesse brotado no coração de Ana. Não apenas receber a promessa para ela, mas receber e entregar para o Senhor. Porque nos dias de Samuel, os dias eram difíceis, o pecado abundava a vida do sacerdote Eli. Deus precisava de um sacerdote limpo, puro, escolhido para mudar a situação daquele povo. Então Deus escolheu Ana. A palavra de Deus fala que Deus fechou a madre de Ana. Mas Deus esperou a Ana confiar no Senhor. Deus esperou a Ana brotar no coração dela o desejo de dar a Deus. Ela não só apenas recebeu, ela recebeu o filho que ela tanto queria, mas ela desejou dar ao Senhor. Então, ou seja, muitas vezes Deus espera que nós mudamos nossos sentimentos, não apenas de receber. Deus quer que nós passamos a dar ao reino dos céus. Muitas vezes as promessas não se cumprem nas nossas vidas porque nós esperamos receber coisas de Deus, mas nós não estamos dispostos a dar. O que é dar no reino dos céus? Evangelizar, é dar mais amor ao próximo, a falar do amor do Senhor Jesus às pessoas a quem nós convivemos. Quantas pessoas são crentes, quantas pessoas são evangélicas, mas outras pessoas não sabem. Quantas pessoas são evangélicas, mas ninguém no trabalho delas sabe, ninguém na escola delas sabe. Por quê? Ela espera apenas receber. Ela não está disposta a dar para o reino dos céus. E eu tenho uma coisa para te dizer aqui. Muita coisa na sua vida só vai acontecer quando você deu o primeiro passo em direção a dar para o reino dos céus, a evangelizar, a buscar alma para o Senhor Jesus. Como? É você e Deus, é o Espírito Santo que vai te falar, que vai te orientar como é que você vai dar no reino dos céus. Mas nós não precisamos estar em cima de púlpitos nas igrejas para dar no reino dos céus. Nós podemos evangelizar no supermercado, numa padaria, numa escola, numa faculdade. Todos os locais que nós estamos presentes fisicamente, o Senhor Jesus nos chama a ser testemunha do reino deles. Vou contar um testemunho meu. Certa vez, há uns anos atrás, o Espírito Santo falou para mim que ele colocaria na minha vida uma senhora. E essa senhora estava pensando em dar fim à própria vida. Que era, quando eu encontrasse essa senhora, era para eu abraçar ela e falar que ele a amava. Passaram-se os dias, né? Mas eu fiquei atenta, né? E eu lembro como se fosse hoje. Eu fui no supermercado, era um sábado à tarde, estava um pouco vazio o supermercado. E eu vi uma senhora escolhendo uns produtos numa prateleira. E eu senti no coração que era aquela mulher. Eu fui até ela e falei: posso dar um abraço na senhora? Ela falou: pode. E eu abracei aquela senhora e falei para ela que o Senhor Jesus tinha mandado falar para ela que amava ela, que a vida dela era muito importante para ele. E aquela senhora começou a chorar, nós nos abraçamos ali um tempo, eu falei algumas palavras para ela. Aquela mulher estava pensando em dar fim à própria vida, à própria existência, porque ela se achava indigna, ela achava que ninguém a amava. E o Senhor Jesus me usou para ser instrumento na vida daquela mulher. Naquele dia, uma alma foi salva, uma alma foi amada. Quantas vezes nós estamos no supermercado, quantas vezes nós estamos numa padaria, numa academia, numa escola, e nós temos a percepção, o Espírito Santo fala em nós que tem alguém ali que precisa ouvir do amor dele, mas nós nos calamos. Quantas vezes Deus quer que nós sejamos instrumentos de amor na vida do próximo e nós nos fechamos dentro de nós, nas nossas amarguras, nas nossas tristezas. Não se feche, se abra ao outro. Eu tenho certeza absoluta que Deus vai mudar muita coisa na tua vida o dia que você se abrir ao próximo. Sai desse mundinho seu fechado. Pare de apenas querer receber. Comece a dar amor. Você não precisa estar em cima de um púlpito da igreja. Você não precisa ser pastor. Você não precisa ser missionário. Você não precisa ter cargo na igreja para ser reino de Deus. Seja reino de Deus na sua família. Seja reino de Deus na sua escola, no seu supermercado. Seja reino de Deus. Seja testemunha do amor de Deus. Eu tenho tantos testemunhos para contar. Eu já ganhei alma para Jesus no supermercado, na academia. Então, assim, na faculdade. Todo lugar que nós somos chamados a ir, nós devemos pregar o Evangelho de Deus.
Às vezes com um abraço, às vezes com um sorriso, às vezes com uma palavra simples e singela. Às vezes o coração da gente queima de amor por uma pessoa, de dar um abraço, dar uma palavra, e nós falamos não para o Espírito Santo. Eu tenho certeza que o dia que você abrir o seu coração para dar no reino de Deus, a sua vida vai mudar muito. Mas perseverem em conhecer o Senhor, perseverem em acreditar nas promessas deles, vão se cumprir na sua vida sim, no momento certo, na época certa. Muitas vezes Deus precisa mudar nosso interior primeiro, para que a promessa chegue. Aquela palavra profética dita há tanto tempo atrás, a gente pega nas nossas mãos, é tão bom, né, receber, a gente vê o cumprimento da promessa. Mas muitas vezes antes de receber essa promessa nas mãos, nós somos chamados a perseverar em conhecer o Senhor. Persevere, eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender. Persevere em conhecer o Senhor, não fique pelo meio do caminho, se cerque de pessoas, se cerque de pessoas que têm o mesmo propósito que você, pessoas cristãs. Só vai entender o teu propósito de vida aquele que estiver vivendo o mesmo nível que você. Se santifique, se separe deste mundo. Tenha o Espírito Santo como teu amigo fiel, mas persevere em conhecer o Senhor, persevere, mas principalmente comece a doar mais no reino de Deus, faça mais. Como? Eu não sei. Pergunte ao Espírito Santo como você pode atuar no reino de Deus, como Ele quer que você seja atuante, seja testemunha do reino dos céus aqui na terra. Eu tenho certeza absoluta que você só tem a ganhar. Se inscreva no canal, ative o sininho para as notificações. Vamos juntos ser um canal, uma comunidade, onde nós possamos propagar a palavra de Deus, a santificação, o testemunho da palavra de Deus na terra, tá bom? Deixa aqui nos comentários o que você tem feito pelo reino dos céus, o que o Espírito Santo tem te impulsionado a fazer pelo reino dos céus. Eu tenho certeza que o seu testemunho vai motivar outras pessoas também a caminharem com o Senhor Jesus aqui na terra, tá bom? Obrigada e até mais. Tchau.